Em 1961, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, deixou o cargo mais poderoso do planeta com um discurso que muitos não entenderam na época. Em seu núcleo, havia um alerta frio e calculado, dirigido não apenas ao seu sucessor, mas a toda a estrutura republicana dos Estados Unidos e, por consequência, ao mundo. Eisenhower foi comandante supremo das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial e liderou milhões de soldados no maior conflito da história. Um homem que conhecia por dentro a força descomunal do aparato militar americano. E nesse último ato, ele deu nome ao que considerava a maior ameaça à liberdade dos próprios Estados Unidos, o complexo militar industrial. Segundo ele, nunca antes na história americana se havia consolidado uma estrutura tão vasta, tão integrada entre forças armadas permanentes e uma indústria de armamentos em tempo integral. Eram milhões de homens e mulheres empregados, bilhões de dólares investidos por ano e uma influência, nas palavras dele, econômica, política e até espiritual, que se infiltrava em cada cidade, cada gabinete, cada assembleia do país. E foi taxativo. Nos conselhos de governo devemos nos precaver contra a aquisição de influência injustificada, seja ela buscada ou não pelo complexo militar industrial. O alerta era claro. Ao criar uma engrenagem de guerra contínua, alimentada por lucros privados e decisões políticas, os Estados Unidos corriam o risco de comprometer sua democracia, sua economia e sua própria alma. Mas esse alerta, embora registrado na história, não foi ouvido com a devida atenção. Pelo contrário, as décadas seguintes mostraram que o complexo militar industrial não só persistiu, ele se fortaleceu, se refinou e hoje domina com ainda mais eficiência os bastidores do poder norte-americano. Para entender como isso se formou, é necessário voltar às origens. Em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e desencadeou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram a maior potência industrial do planeta. Detinham um parque fabril vasto e moderno, capaz de produzir absolutamente tudo em larga escala. Contudo, esse domínio era voltado ao setor civil. Na vertente militar, os Estados Unidos ainda eram discretos. Sua marinha era relevante, mas tecnicamente inferior às frotas da Grã-Bretanha, do Japão e até da França. Foi somente em 1940, quando o cenário de guerra prolongada se tornou evidente, que o governo americano iniciou um processo de mobilização e modernização militar. Em números concretos, antes da guerra, os Estados Unidos produziam cerca de 3.000 aviões por ano. Quando a guerra terminou em 1945, já haviam fabricado 300.000 aeronaves, mais de 2 milhões de caminhões militares foram construídos. E os blindados passaram de 200.000 unidades. Mas foi no domínio naval que o poder industrial americano se expressou de forma mais gritante. Mais de 1.400 fragatas, 50 cruzadores, 10 encouraçados e 150 porta-aviões foram lançados ao mar durante o conflito. A produção de embarcações anfíbias ultrapassou 35.000 unidades. A escala era tão grande que os Estados Unidos fabricavam um porta-aviões novo a cada 2 semanas. E essa máquina não seria mais desligada. Mas, diferentemente de potências como Rússia ou China, onde o setor de defesa é majoritariamente estatal e controlado pelo governo, nos Estados Unidos, o cenário é inverso. As principais indústrias de defesa são privadas, muitas listadas na Bolsa de Valores. Desde a Segunda Guerra, 5 empresas se estabeleceram como o núcleo central do que chamamos de complexo industrial militar dos Estados Unidos. Lockheed Martin, Raytheon, hoje RTX, Boeing Defense, Northrop Grumman e General Dynamics compõem esse pódio incomparável. Juntas absorvem mais da metade dos contratos do Departamento de Defesa. Do ponto de vista econômico, todas essas empresas são sustentadas majoritariamente por contratos federais. A Lockheed depende fortemente do F-35, enquanto a RTX domina os setores de sensores e mísseis. A Northrop monopoliza programas de bombardeiros e dissuasão nuclear. Boeing e General Dynamics, embora tenham bases civis, continuam fortemente vinculadas ao orçamento de defesa. Em termos tecnológicos, todas compartilham uma mesma lógica: competir ferozmente entre si, mas sem jamais sair do círculo vicioso da guerra. Inteligência artificial,
sistemas autônomos, armas hipersônicas, guerra espacial, dissuasão eletrônica e nuclear, tudo está em jogo. E tudo continua funcionando porque, como Eisenhower advertiu, a máquina não foi feita para parar, foi feita para girar. Guerra ou não, paz ou não. Para essas empresas, a guerra não é um problema, é um mercado. E como o mercado é competitivo, a lógica exige que apresentem ao governo americano projetos cada vez mais avançados, mais caros, mais letais, com o objetivo de vencer licitações multibilionárias. E uma das maiores ilusões da política internacional é a de que as decisões militares dos estados são exclusivamente técnicas, baseadas em inteligência de campo, geopolítica clássica ou interesses de segurança nacional. A realidade é bem mais complexa e, em muitos casos, desconfortável. O executivo norte-americano não governa sozinho. Em matéria de defesa, ele governa sob constante influência e, por vezes, dependência do complexo militar-industrial. É uma estrutura integrada, composta por gigantes empresariais, think tanks, lobbies no Congresso, departamentos do Pentágono e consórcios de pesquisa em universidades. Ele influencia a presidência por 3 vias principais: financiamento político, formulação de políticas e pressão estratégica sobre opções militares. Nenhum candidato viável à presidência, seja democrata ou republicano, pode simplesmente ignorar esse setor. Isso significa que, mesmo antes de assumir o cargo, o presidente dos Estados Unidos já tem compromissos explícitos ou implícitos com essa máquina de interesses. A segunda via é a formulação de políticas. A maioria dos assessores de defesa e segurança nacional, aqueles que aconselham diretamente o presidente na sala de situação, já trabalhou ou trabalhará no setor privado militar. Isso é chamado nos bastidores de porta giratória. O indivíduo sai do Pentágono, assume um cargo de alto nível em uma empresa como a Lockheed Martin, depois retorna ao governo como conselheiro, e assim por diante. Esse ciclo cria um ambiente em que as ideias estratégicas não nascem do zero. Elas são herdadas de dentro da estrutura do complexo. Os relatórios, os cenários de guerra, os planos de contingência e as recomendações operacionais já vêm formatadas segundo os parâmetros que favorecem contratos futuros, aquisições e programas de modernização. O presidente é convencido, não com discursos passionais, mas com projeções técnicas. Essa operação abrirá uma brecha estratégica contra o avanço chinês. Essa intervenção garantirá o acesso ao Estreito Marítimo, por onde passam 30% dos recursos energéticos do Ocidente. Ou ainda, essa ação dissuadirá futuros atores hostis a desafiar a liderança americana. E quase sempre, junto com o parecer, vem um orçamento preliminar. Quanto custará? Quais sistemas serão usados? Que empresas podem entregar as soluções mais rapidamente? Qual a janela de tempo ideal para aprovação no Congresso? Ou seja, o executivo não comanda o setor, ele compartilha o comando com ele. E isso não é apenas uma hipótese. Casos documentados mostram que diversos programas militares continuaram recebendo financiamento, mesmo após o Pentágono declarar que não precisava mais deles. O motivo? Pressão de congressistas alinhados com distritos industriais. Pressão de sindicatos ligados às fábricas de defesa. E, acima de tudo, a lógica da engrenagem que Eisenhower tanto temia. Uma indústria que precisa da guerra, ou ao menos da preparação constante para ela, para seguir existindo. O alerta feito por Eisenhower há mais de 6 décadas continua ecoando com precisão assustadora. Ele não estava prevendo um golpe militar. Ele estava antecipando algo mais sutil, mais institucionalizado, a normalização de uma sociedade permanentemente armada, permanentemente em guerra, permanentemente dependente da lógica da produção bélica para sustentar sua influência no mundo e sua economia interna. O presidente dos Estados Unidos, portanto, não é um soberano absoluto quando se trata de decisões militares. Ele é o principal rosto de um sistema muito mais profundo, onde cada escolha geopolítica, cada escalada, cada envio de tropas ou pacote de ajuda militar passa por filtros invisíveis aos olhos da opinião pública. E como Eisenhower previu, somente uma cidadania atenta e informada
pode forçar a articulação adequada da enorme maquinaria industrial e militar de defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos para que a segurança e a liberdade possam prosperar juntas.